noite, meu nome é João Paulo. Hoje nós iremos falar sobre anatomia e fisiologia humana. Primeiro iremos falar um pouco sobre a origem e o conceito de anatomia. A história da anatomia ela iniciou-se na Mesopotâmia e no Egito Antigo em torno de 4.000 anos atrás. Porém, foi na Grécia Antiga que a anatomia ganhou maior aceitação como ciência. O termo anatomia, de origem grega, significa cortar em partes. Ana, em partes, e tome, cortar. A anatomia é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos. Vou falar um pouco sobre os fundadores da anatomia, nomes que são de grande importância até hoje. Narmer foi um dos primeiros faraós do Egito e escreveu o que é considerado o primeiro manual em anatomia. Homero, em Ilíada, descreveu com precisão a anatomia das feridas ocorridas nas batalhas e aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Hipócrates foi o mais famoso médico grego e é considerado ainda hoje como o pai da medicina. Aristóteles, fundador da anatomia comparada em 384 a 322 a.C. E Leonardo da Vinci, que produziu desenhos anatômicos de qualidade sem precedentes baseado em dissecações de cadáveres humanos. Origem e conceito de fisiologia. Bom, a fisiologia nasceu na Grécia há mais de 2.500 anos atrás, como junto com a anatomia. A Grécia sempre foi o berço de grandes estudos. Do grego physis, natureza, logos, estudo. Fisiologia nada mais é que o estudo das funções e do funcionamento dos seres vivos. Iremos descrever um pouco as posições anatômicas. Como vocês podem ver, a posição correta é ereta, com a face voltada para a frente, olhar para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco com as mãos espalmadas, com os dedos unidos e palmas voltadas para a frente, os membros inferiores unidos e dedos dos pés dirigidos para a frente. Planos anatômicos. Os planos anatômicos eles se dividem em três, como podem ser vistos, em sagital, frontal e plano transverso. O plano sagital ele divide entre direita e esquerda. O plano frontal é passado uma linha imaginária dividindo em anterior e posterior. E o plano transverso ele divide em superior e inferior. A divisão do corpo humano. O corpo humano ele se divide em três partes: cabeça e pescoço a primeira, tronco a segunda e membros a terceira. O tronco ele se subdivide em tórax e abdômen, e os membros eles se subdividem em superiores e inferiores, ambos possuindo uma raiz e uma parte livre. A parte livre do membro superior é ombro, braço, antebraço e mão. E a parte livre dos membros inferiores são quadril, coxa, perna e pé. Os ossos. Os ossos têm função de sustentação, proteção, fixação e formação de sangue. A classificação se dá em ossos longos, ossos laminar, ossos curtos e ossos irregular. Nos ossos longos, sabemos que o comprimento é maior que a largura e posição topográfica, por exemplo, o fêmur, o húmero ou o rádio. O osso laminar, o comprimento e a largura são equivalentes, predominando sobre a espessura, como por exemplo os ossos do crânio ou a escápula. O osso curto, podemos citar o osso do carpo. E o osso irregular, a morfologia dele é complexa e não encontra correspondência em formas geométricas, como por exemplo as vértebras. Também temos o osso pneumático e o osso sesamoides. O osso pneumático ele apresenta uma ou mais cavidades de volume variado, revestidas de mucosa e contendo ar, por exemplo, a frontal, maxilar e o esfenoide. Os ossos sesamoides eles desenvolvem-se na substância de certos tendões ou da cápsula fibrosa que envolve certas articulações, como por exemplo a patela. O esqueleto humano. O esqueleto humano é uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens que permitem, em várias outras funções, a movimentação do nosso corpo. Ele é constituído por exatamente 206 ossos.
A divisão do esqueleto humano. O esqueleto humano é dividido em duas partes, axial e apendicular. A axial é constituída por 80 ossos. Temos o crânio, o ocioide, as vértebras, as costelas e o externo. O crânio ele é constituído por ossos faciais e ossos cranianos. Garantem, de maneira geral, a proteção do encéfalo. O osso hioide é um osso sem articulação, localizado entre a mandíbula e a laringe. As vértebras são ossos que constituem a coluna vertebral. Uma das funções primordiais é garantir a proteção da medula espinhal. As costelas são os ossos que apresentam formato de arco e o externo é localizado na parte anterior do tórax, conhecido também como osso do peito. O esqueleto apendicular, ele é composto por 126 ossos, divididos em membros superiores, cintura escapular, membros inferiores e cintura pélvica. Os membros superiores, eles são constituídos pelo húmero, una e rádio, carpos, metacarpos e falanges. A cintura escapular é constituída pela clavícula e pela escápula. Os membros inferiores são constituídos pelo fêmur, tíbia e fíbula, patela, tarsos, metatarsos e falanges. A cintura pélvica é constituída pelos ossos do quadril. Cartilagens. A cartilagem é um tecido elástico e flexível, branco ou acinzentado, aderente às superfícies articulares dos ossos. Serve para revestir, proteger, dar forma e sustentação a algumas partes do corpo e também para evitar o atrito entre os ossos. O tecido cartilaginoso pode ser classificado em 3 tipos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina, ela tem concentração moderada de fibras colágenas, sendo a mais comum encontrada no corpo, como por exemplo a parede do septo nasal, regiões articulares dos ossos. A cartilagem elástica, ela forma o pavilhão externo da orelha, auxilia a estruturação da laringe e também da constituição da epiglote. A cartilagem fibrosa, ela é encontrada principalmente entre as vértebras, formando os discos intervertebrais, contribuindo para a flexibilidade e amortecimento. Articulações. As articulações podem ser definidas como o local de conexão entre 2 ou mais ossos ou destes com as cartilagens. Possuem a função de manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Dividem-se em articulação fibrosa ou sinartrose, articulação cartilaginosa ou anfiartrose e articulação sinovial ou diartrose. A articulação fibrosa ou sinartrose, o seu papel é a principal proporcionar absorção de choque. A articulação fibrosa, por ser classificada em 2 tipos, suturas, quando é encontrada nos ossos do crânio, e sindesmose, quando são encontradas entre a tíbia e a fíbula. A articulação cartilaginosa ou anfiartrose são encontradas nos ossos do quadril e entre as vértebras. Dividem-se em sincondrose, quando a cartilagem é hialina, e sínfise, quando a cartilagem é fibrosa. Articulação sinovial ou diartrose. Possui livre deslizamento entre a superfície de um osso e outro em virtude da presença de um líquido denominado sinovial. Podem ser classificadas em uniaxiais, quando movem-se em apenas um eixo de rotação, biaxiais, se possuem 2 eixos, e poliaxiais, se possuem 3 eixos.